Oi, gente! Mais um vídeo aí para o nosso canal e hoje com duas pessoas muito queridas, que é a Carol e o Mauro. E hoje a gente vai falar de musicoterapia para idosos. E aí, hoje, então, essas duas pessoas maravilhosas aceitaram o meu convite. Obrigada, meninos. Imagina. Nós que agradecemos. Muito bom ter vocês aqui no nosso canal e falar sobre esse assunto, né? Que é um assunto que tantas as pessoas estão aí buscando mais informações sobre o Alzheimer, o que melhor fazer, né? A questão da memória também e do idoso, né? Do idoso no geral. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, né? Como que é trabalhar com musicoterapia com idosos? O que a musicoterapia faz? Então, eu acho que assim como qualquer outro grupo, né, que geralmente a gente trabalha, qualquer tipo de diagnóstico, assim, a gente sempre tenta olhar a individualidade da pessoa, né? Então, nesse processo nosso de musicoterapia que a gente avalia, não só quando a gente está trabalhando com uma pessoa, mas um grupo ou uma instituição, a gente sempre vai ver de que forma que a gente pode contribuir para aquele contexto, né? Então, a gente conversa muito, né? Eu e a Carol, a gente fala sobre o paciente, porque hoje em dia a gente sabe, inclusive na gerontologia é muito discutido também, como que existe o estigma sobre a pessoa idosa, né? E preconceitos, né? Hoje a gente tem um termo na gerontologia que é o idadismo, né? Que veio de ageísmo, que é a discriminação por idade, né? E aí você falar o que a pessoa pode, o que ela não pode, né? Ou então quando ela começa coisas novas, assim, a família às vezes até boicota, sabe? Ai, nessa idade está fazendo isso. Ou então a própria pessoa se coloca naquela posição de sou uma pessoa idosa, já tenho essa idade, se eu posso fazer, se eu não consigo. Então a gente tenta meio que ver além disso, né? E trazer a pessoa para ela ver as potencialidades, ver o que ela consegue fazer, resgatar a própria história também. Então, Mauro, pelo que eu estou entendendo a musicoterapia propicia vocês como musicoterapeutas, vocês olham para a pessoa idosa não como uma pessoa idosa, mas como pessoa. Como indivíduo. Como indivíduo, Como indivíduo na que sua tem uma singularidade. Né? Um indivíduo que tem uma história, que tem memórias, que tem emoção, que tem desejos, que tem sonhos, né? Independente da idade, ele tem o desejo de, né? Ou de fazer a terapia, ou de não fazer, nós respeitamos aquele indivíduo, né? Porque às vezes dentro de algumas terapias ele é obrigado a fazer por uma questão de qualidade de vida. A musicoterapia vai além disso, tem um respeito, principalmente a gente estabelece o vínculo terapêutico que pra gente é o essencial, porque sem o vínculo terapêutico a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue atingir aquele idoso no seu mais íntimo, né? Entendi. Então, no começo, quando vocês, enfim, chega o idoso, vocês vão começar um trabalho, vocês vão buscar a pessoa que está ali e aí com todo esse respeito formar esse vínculo primeiro, explicar o que é o trabalho, convidá-los, olhá-los na musicalidade deles, é isso? Estou entendendo certinho? É isso É mesmo. isso? Exatamente. E também ver o que a pessoa está procurando também. E às vezes eu vejo isso muito no nosso trabalho, assim, da gente sempre tá estimulando a pessoa a ela ir um pouquinho além, sabe, de se descobrir, assim, eu trabalho muito com composição, né, com essas questões mais ativas mesmo, né, porque recentemente, como você disse, né, hoje tem muito essa questão da música no Alzheimer, né, na demência, e a música como uma forma de estimular o cérebro como um todo e as áreas específicas, né, e a memória. Mas o que a gente faz com isso, né? E também como que isso está sendo passado também, né? Muitas pessoas às vezes me mostram assim vídeos de idosos que com fone de ouvido, que vão escutar música e se emocionam, tudo mais. Mas para que a gente está fazendo isso, né? E até onde esse trabalho ele realmente está sendo supervisionado, sabe? Porque quando a gente lida com memórias, né? A gente tem que sempre ser cauteloso também, né? Eu e a Carol, a gente fala muito sobre isso também, principalmente durante desse processo da demência, né? Que a pessoa, às vezes, ela tá
tá num dia determinado, alguma memória vem que às vezes não é agradável, sabe? Alguma experiência. E aí, quando a gente usa a música, isso é muito poderoso, né? Então, a gente tem que ter essa especialidade, esse cuidado para conseguir guiar isso de uma forma bacana e dentro de um processo terapêutico, né? Então precisa, gente, realmente ter um profissional. Então, se você que em casa tem um idoso, né, ou principalmente com Alzheimer, as músicas, elas podem trazer essas memórias, né? E aí, como lidar com isso? Então, melhor é estar com um profissional, com um musicoterapeuta que está mais preparado para saber como vai lidar com essas memórias que vão surgindo, né? Sim. Porque tem essas técnicas, né? A técnica ou as experiências que a gente chama, a experiência musical da composição. A gente traz essa memória e faz uma composição. É isso, né, Mauro? Então, é até interessante porque quando você utiliza a música, você abre caminhos, né? Que a gente sabe. E aí, através desses caminhos, você pode trabalhar no terapêutico e fazer, enfim, inúmeras coisas que aí é o profissional musicoterapeuta, né? Que vai conseguir identificar uma estratégia bacana que vai funcionar. Então, por exemplo, um trabalho que a gente faz que é interessante é você resgatar essas memórias e registrar isso numa composição. Né? Porque, como até a Márcia Godinho fala, né, é importante que a gente trabalhe a musicoterapia dentro do funcional, né? Então, o que esse idoso tem de preservado? Porque a gente sabe que é um processo neurodegenerativo, né, crônico, e assim, o que ele tem de preservado é o que ele tem ali naquele momento, então a gente vai se esforçar para manter aquilo o máximo possível, né? Então, através, por exemplo, das memórias que ele traz, se ele lembra de um filho, se ele lembra onde ele mora, se ele lembra o que ele gosta, você registra isso numa música, né, numa composição que você faça junto com essa pessoa, e você tem ali uma música que, por exemplo, o cuidador pode estar cantando, sabe? É um material para ser usado com os outros profissionais. Sim. Que acompanham esse caso, por exemplo, esse idoso, né? Pensando na funcionalidade, né? A gente, quando trata com idoso, a gente pensa tanto nas atividades diárias, né? Que é estimulado por outros profissionais. Então, dentro da musicoterapia, a gente resgatar isso, trazer um suporte, né? Trazer para o concreto algo que ele sente. Algo que está vivo dele que as pessoas não necessariamente conseguem acessar. E nós, como musicoterapeutas, temos técnicas, nós acessamos esse conteúdo, trazemos para o concreto, para trazer vitalidade, sim, mas principalmente para dar suporte, para ser um processo. E que outros profissionais possam utilizar disso para o bem dele, né? Mas principalmente pensando num processo. A gente fala da questão das atividades de vida diária, a gente pensa nas funções executivas, a gente pensa na atenção, na marcha, na memória, mas como isso dentro da musicoterapia? Então, assim... Então, as canções, Carol, elas ficam registradas, né? Sim. E isso é fundamental, porque registra aquele momento. E é uma produção dele, é algo dele, né? Então, é trazer realmente para o concreto o que ele está sentindo. Ótimo. E então, vocês trabalham juntos? Trabalhamos juntos. E como que é o trabalho? É em grupo, é individual? Como que vocês fazem esse trabalho? Nós trabalhamos com grupos, né? A gente faz atendimento juntos. Como nós temos afinidade de pensamento em relação ao idoso, a gente respeita muito a figura idosa, o ser humano, né, idoso que tem idade, né? Então, a gente pensa na questão da avaliação, a gente pensa nos objetivos terapêuticos, a gente pensa no vínculo, no processo, e cada semana a gente vai juntos criando esses objetivos terapêuticos junto com o paciente, junto com o grupo, né, resgatando a identidade sonora desse grupo, e cada semana a gente vê que dentro de um processo o quanto eles se beneficiam, né? Não, e isso que você falou é muito importante porque a musicoterapia ela tem esse diferencial de ser focado, centrado no indivíduo, né? Então a gente sempre vai junto com eles, assim, dentro de um grupo, mesmo aqueles que estão num estágio demencial mais avançado, a gente sempre pergunta, né? E aí, essas canções, elas vieram outras, sabe? O que a gente poderia fazer depois? O que a gente faz com isso? O que a gente faz com aquilo? Esses movimentos aqui, né? Nós trabalhamos também com o corpo e tudo mais. E aí a gente vai também construindo isso junto com eles, né? E eu acho que isso traz muita força, assim, para esse processo, né? De ser diferente da gente levar alguma coisa e aplicar ali,
sabe? E depois ir embora. Mas a gente construiu uma coisa juntos, assim, não só por essa questão da individualidade do ser humano, mas também por quão aquilo vai ser significativo para ele, né? Quanto mais ele está envolvido no processo, tem toda uma questão de aderência, deles estar ali, de eles terem um vínculo com a gente, né? E que, como a Carol disse, a partir do vínculo, você não importa tanto qual a estratégia você vai usar, né? Mas o objetivo seu. E com esse vínculo, tudo vai se tornando mais significativo e eu acho que esse é um diferencial muito importante, assim. Pelo que eu estou entendendo, esse vínculo que você está falando, Mauro e Carol, é a escuta, né? Então, uma escuta, vocês se aproximam do idoso pela escuta, né? Então, vocês escutam, essa escuta que não o ouvir, né? Só o ouvir, mas o escutar, que passa pela emoção do musicoterapeuta, né? Então, em estar ali, observá-lo como pessoa, né? Observar essa musicalidade, escutar essa musicalidade e aí esse vínculo é formado. É isso? E uma coisa que o Mauro falou que eu acho que também é importante a gente destacar, né? Quantas vezes nós atendemos e passa uma semana, né? Porque o atendimento é uma vez por semana. Quando nós voltamos, aí eles vêm com canções que eles lembram, eles anotam no papel um trecho de uma música, de um compositor, eles dão sugestões para o atendimento, sugestões de cantores, sugestões de compositores, e cantores de 1930, 1935, cantores muito antigos, que nós acabamos aprendendo com eles. Então, o quanto eles se sentem importantes, né, de nos ensinar, dessa troca que é baseada no vínculo, porque eles passam a semana toda, né, lembrando e de repente nos presenteando com algo que eles ficaram durante dias. Né? Ou seja, Carol, o trabalho de vocês, ele vai além daquela 1 horinha por semana. Eles eles conseguem levar aquilo, vai criando uma ressonância, né? Durante os outros dias, vai se intensificando esse tratamento, né? Da musicoterapia a cada dia, né? E aí, obviamente, diminui pensamentos, outros tipos de pensamentos, né? Eles ficam pensando e que vão reencontrar com o grupo, reencontrar com vocês, e aí vão coletando material, né? E mais repertório. Sim. E mais repertório. É repertório. Uma das coisas também que a gente sempre destaca também da questão do idoso sentir falta de outro idoso, né? De chamar, olha, chama aquela senhora, faz tempo ela não participa do grupo, estou sentindo falta, ou vamos cantar uma música francesa porque aquela senhora gosta, ou aquele senhor gosta. Então, eles acabam identificando o gosto do outro, de olhar o outro. Isso é muito Olha importante. O outro como música. Então, isso, exatamente. Né? Olha, aquele que gosta da música francesa não veio hoje. Exato. Às vezes não lembra do nome, né, gente? Não lembra do nome da pessoa. Mas aquele da música francesa, aquele da música italiana não veio hoje. A gente Fantástico faz isso. uma atividade, daí a gente tem alguma pergunta, né? Porque a gente sempre trabalha muito com contexto musical, até por uma questão de orientação temporal e tudo mais. Aí eles falam assim, a dona não sei o que saberia disso, né? Sim. Então, isso também é muito importante, porque como a gente falou, né, dos objetivos dependendo do contexto, assim. Quando a gente trabalha numa instituição de longa permanência, né, um dos nossos objetivos é a integração daquele grupo também, que vai conviver todos os dias ali, né, em todos os momentos. Convivência às vezes não é fácil, né? Então a gente sabe, né, mesmo que não é da musicoterapia, que a música ela propicia muito isso, ela favorece muito essa interação, né? Então através desse momento também de a gente poder trocar, então assim, por exemplo, semana que vem a gente vai fazer então um trio, quem que vai cantar com quem, né? E juntar isso e às vezes trocas de instrumentos musicais também, trocas de liderança, né? Porque sempre tem o líder do grupo, aí às vezes esse pode liderar, esse aqui, sabe? Trabalho em grupo, né? De musicoterapia em grupo. Então isso também é um objetivo que acaba refletindo de uma forma positiva nessa instituição, né? Perfeito. Por isso que eu acho que é importante a gente sempre falar desse profissional musicoterapeuta, porque não é a música, ela reúne pessoas, mas é além disso, né? É olhar todos dentro da sua individualidade, olhar o grupo, pensar nas estratégias, pensar num processo e principalmente ter esse cuidado de que essa música pode ser que ela tenha um efeito 3 dias depois.
e que nós temos condições de dar suporte. Né? Porque se eles se conversam, eles se encontram, eles falam sobre o grupo, eles falam sobre o cantor, eles falam sobre a letra da música, porque nós não, talvez muitos músicos não prestam atenção, nós estudamos a letra da música, o que essa música pode causar nesse grupo, porque tem uma consequência. Então, acho que é importante a gente olhar isso com muito cuidado. Né? Sim, Carol, porque o que você está falando é muito importante aí para você que está nos assistindo, que a educação musical é diferente da musicoterapia, né? O objetivo não é ensinar música para os idosos ou que eles sigam o mesmo ritmo, o mesmo padrão, mas é tratamento, né? É tratar com a música. Né? Então é algo muito mais profundo. Né? E quando a gente vê que tem algum idoso que tem uma habilidade maior, a gente conversa com a família, de indicar um profissional para dar aula de música, porque tem muitos idosos que nunca tocaram, mas que têm uma musicalidade incrível. Né? E que querem aprender. E que querem aprender, que eles podem aprender. Isso durante a musicoterapia, durante o tratamento, é despertado. Mauro estava falando um pouco sobre isso, me veio aqui pensar nessa possibilidade que é a criatividade, que é o que vocês fazem, né? O musicoterapeuta faz muito isso, né? Potencializa a criatividade, que é uma capacidade que todos nós temos, mas que muitas vezes a gente não desenvolve, não aprimora, né? E o trabalho de vocês potencializam, e por isso que pode aparecer ali um músico aos 80 anos, e qual o problema? Não tem idade para isso. Sim, e mesmo quando a gente fala sobre a criatividade, a gente também está falando de resiliência, a gente está falando de resolução de problemas, né? Com certeza, então, a gente quem dá é mais criativo consegue resolver problemas, né? Então, eu acho que através desse processo também a gente dá mais recursos para aquela pessoa, né? Fornece mais recursos para que ela lide com outras situações. De tomada de decisões, de espontaneidade. E de respeitar a sua própria opinião. Lidar com a própria, enfim, trajetória, né? Quando a gente está falando, às vezes, de um processo de senilidade, alguma coisa assim, ou um cuidador, né? A gente também atende cuidadores idosos, né? Que também é um outro contexto também. Então, isso, gente, a gente vai marcar uma outra entrevista, né? Tem tem muita coisa para falar, né? Muito série. Conteúdo. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês, né? Vocês convivem no trabalho de vocês com esses idosos e, obviamente, o envelhecimento não é tão simples, né? Nós vamos lidando com o luto, né? De quem a gente era e quem a gente está se tornando, né? Então, a questão de adaptação, como vocês veem isso no trabalho de vocês? É difícil. Não é fácil. Isso aparece muito, né? Muito. Aparece muito. durante o tratamento. Isso aparece às vezes Nas letras de música. Nas letras de música, mas, por exemplo, numa instituição, eles estão vendo, muitas vezes, eles identificam, né, nos outros a própria realidade, né? E aí eles vão vendo um senhor, por exemplo, que ficou doente, ou então que teve uma queda, né? A gente sabe que queda é uma questão extremamente complexa, né, no idoso. E aí, às vezes, aquele idoso estava bem na semana passada e agora ele não voltou do hospital, entendeu? E aí esses outros idosos, eles enxergam aquela realidade como sendo a própria, né? Ou então dentro de um processo de demência, isso acontece bastante. De olhar o futuro naquela realidade, né? De olhar, pode ser que eu fique daquele jeito amanhã, né? Então a gente trabalha muito hoje, porque é o presente. O que eles têm de importante hoje é aproveitar o hoje. Porque a gente não tem controle do futuro e nem do que já foi. Então a gente trabalha realmente o começo, meio e fim dentro da sessão. E a gente dá continuidade num próximo encontro, mas principalmente o hoje. Tô imaginando aqui, Carol, que quando você fala a gente trabalha com esse hoje, me veio aqui uma ideia de que vocês... Uma ideia não, uma imagem, né? Vejo vocês lá atendendo, me veio essa imagem de atender esse hoje com esse idoso. Essa emoção que vem, poxa, meu amigo caiu, né? A outra pessoa caiu, eu vou cair. Então vem toda uma emoção que está acontecendo comigo, né? E ela acaba sendo diluída na música. É isso que eu estou entendendo, né? E aí ela se torna, essa emoção ela é trabalhada,
Ninguém vai embora com aquele ponto de interrogação. Ela é colocada ali na música, ou seja, ela é trabalhada pela música, né? Sim. É isso mesmo? Sim, não, e até você chegou a mencionar agora há pouco, né, que a gente estava falando da questão de como eles se identificam como música, né? Muitos gostam muito de um cantor e tudo mais. Então já aconteceu, por exemplo, no nosso grupo, da gente perder uma pessoa e aquela pessoa amava alguma música, uma música em questão que ela sempre pedia, né? Então, de uma forma de a gente fechar aquilo, né, e homenagear a pessoa também, a gente trazer essa música, né, e o público, o grupo conversar sobre isso, né, e a gente trabalhar não necessariamente com uma música que fale sobre luta ou qualquer coisa assim, mas a música daquela pessoa, né, o que aquela pessoa tinha de musical, assim, de ritmo, de letra, de cantor que ela gostava, né, E o que se ela lembrar representava, e o que ela representava no grupo. Perfeito. para aquelas pessoas. Fazer esse ritual. Né? Exatamente. Um Os ritual, rituais de passagem. o ritual de passagem com a música, né? E até Com a mesmo, música e pela música, né? Sim, e se lembrar com da pessoa, certeza. do indivíduo. Né? E quando, né, fala de olhar o outro e se imaginar num futuro, a gente trabalhar canções que representem isso também, né? Canções de 30 anos atrás, mas que representam a realidade de hoje. Né? E Tão atual, né? Exato. Né, gente? 30 anos é. atrás, mas que é tão atual Tão para atual, ele ali, né? E aí trabalhar as questões, e questões espirituais, questões políticas, né? Questões de identidade existencial, a questões de luto. Então, canções que fazem parte da identidade sonora deles, mas que é a atualidade do hoje. E a própria questão de longevidade também, Sim. né? Porque uma coisa que aparece também bastante é o que essa longevidade representa para eles. Porque a gente sabe que, eu até comentei que, eu vi no Facebook, né, na internet, assim, uma reportagem de um jornal dos anos 60 que falava que uma senhora, um ônibus tinha entrado numa casa e atropelou uma senhora, uma velhinha, pelo termo que eles colocam, de 42 anos. Né? Velhinha de 42 Uma velhinha. anos, gente? Que isso? Pois é, e aí no começo eu achei que isso fosse alguma coisa assim, mas a expectativa de vida era essa, né? E antes disso a expectativa era de 30, 35 anos, né? Hoje a gente está em 75 anos, por aí. Então, assim, esses idosos que estão vindo aí, o que eles acham disso, né? E a gente sabe que a longevidade, ela por si só, ela só vai ser algo positivo se ela vier junto dessas oportunidades de saúde, de atenção, e de objetivos também, de eles terem algum objetivo, alguma meta, nem que seja algo dentro da musicoterapia, né? Porque muitos deles às vezes chegam e falam: por que que eu estou vivendo tanto, sabe? Se eu não faço nada, se eu tô aqui, o médico vai lá me dá um remédio para isso, me dá um remédio para aquilo, e eu volto, estou perdendo a visão, por que isso tudo, sabe? Eu já devia ter morrido. Vários falam isso, assim. Muitos falam. E aí, como você vai lidar? Não, não é assim. Não, é a realidade dele, é o que ele está colocando, né? Então, vamos fazer uma música sobre isso. É uma questão a ser to- pensada. Vamos tocar essa emoção, vamos tocar essa expressão, né? E eu acredito que dentro Vamos da sentir. Vamos sentir. Vamos sentir, E né? principalmente, acho que na musicoterapia a gente tem essa possibilidade, nesse set musicoterápico, de eles falarem o que eles sentem. Exato. Né, de eles realmente expressarem através da música, expressarem através dos instrumentos, da composição, do cantar, exatamente o que eles sentem. Porque muitas vezes a gente não permite aquele idoso falar exatamente o que eles querem falar. Sim, a família não quer ouvir sobre isso, às vezes né? a gente dá, né, o médico dá aquele Porque remedinho. é difícil para a família também. Exatamente, muito que vem a difícil. Lidar culpa, com isso, culpa, lidar com o morte, envelhecimento, né? Sabe? né? E quando o idoso chega, assim, a mãe fala assim: não, eu não quero mais estar viva. Como que você lida com isso, sabe? Então eu acho que é um espaço também para, como a Carol falou, para eles expressarem isso, né? Os desejos dele, e é um espaço onde a gente vai respeitar isso, né? Então, gente, olha, para os idosos que se você quer fazer musicoterapia, né, com os idosos, precisa também do espaço. Então precisa do musicoterapeuta e do espaço apropriado, porque é um espaço convidativo, né, gente? É um espaço convidativo, com instrumentos musicais. É um setting clínico. É um setting clínico, é um espaço clínico musical ali, né? Cheio dos instrumentos, apropriado para isso, né? E até para essas questões mais difíceis de se lidar, né? Que às vezes o idoso... Eu estava conversando com a Carol sobre isso, que umas temáticas levantadas hoje na gerontologia é o HIV,
no idoso que está crescendo muito, é o suicídio que está crescendo muito, e a gente não vê isso em nenhum lugar, né? E por que Não que é isso está falado, né? acontecendo? Não é divulgado essas questões mais íntimas e mais sofridas do idoso. Né? Porque às vezes ele não tem com quem falar. Exato, né? exatamente. Imagina a vergonha, né, que ele sente em função de toda essa pressão social, do estigma do ser idoso, de quem ele é, né, a família, né, que às vezes coloca o idoso como sendo, né, um sábio ou alguém assim, né, de respeito e tal. E aí ele não se encontra dentro desse espaço onde ele possa se expressar, né? Então a gente também é importante que dê essa liberdade. Ou até uma questão, às vezes, de raiva, sabe? Eu tenho raiva do meu marido, sabe? Por causa disso, disso, e não teria um outro espaço onde poderia colocar isso para fora. E que isso fosse recebido e trabalhado dentro de um contexto terapêutico, né? De uma Então, forma única e intensa. e que tá tudo bem se sentir de uma determinada forma, né? O que a gente vai fazer com isso que é o importante, que é o trabalho terapêutico, né? Mauro, você está falando uma coisa interessante que me remeteu ao teu trabalho de mestrado, viu, gente? O Mauro está fazendo um trabalho bacana no mestrado, lá na USP, né? Sobre conjugalidade, né? Sim, sim. Fala um pouquinho desse trabalho, Mauro. Então, esse trabalho eu fiquei, na verdade, com vontade de fazer porque eu entendia, isso até eu também já conversei com a Carol, né? Claro, conversei tudo com a Carol, mas sobre a importância das relações sociais, familiares dentro desse processo, né? E que não é uma questão apenas de suporte que a família pode dar ou de ajuda, mas que isso impacta também diretamente nesse processo degenerativo, né? Que a literatura, né? As pesquisas, elas já indicaram que a pessoa que tem um melhor suporte, né? Que tem um contato familiar de qualidade, esse processo ele pode também ser cuidado, né, e ser prolongado também. Então, eu fiquei interessado nisso, de ver como que é essa relação, né? E aí nós trabalhamos nesse processo especificamente a conjugalidade, né? Então, esses casais nos quais tem o idoso com demência e o seu cônjuge cuidador, né? E como é que é essa relação, de que forma que a musicoterapia pode ajudar nessa relação e os benefícios que aparecem através disso, né? Então, a gente sabe que o trabalho do cuidador é muitas vezes muito cansativo, né? Muito difícil, e a gente não quer deixar mais difícil esse trabalho, né? Mas, através da musicoterapia, oferecer um momento que eles tenham uma troca, um engajamento numa atividade, né? Que seja prazeroso para eles, e que, como a gente sabe que a memória musical, ela fica, né? Então, quais são as músicas, as canções que fizeram parte dessa história desse casal, né? Que eles podem trazer, que eles podem trocar, que eles podem estimular outras memórias específicas deles, né? Ou então é muito interessante que, por exemplo, um dos casais tem 20 anos de diferença um do outro. Então, as músicas que ele traz, ele com a doença de Alzheimer, né? Ela não tinha ouvido, ela não conhecia. E aí ele canta para ela canta as músicas dela para ele, entendeu? Ou seja, eles estão se conhecendo. Exato, exato. E já estão juntos há quantos anos? 50. Mais de 50 anos. Isso, Muito interessante. Né? E coisas que ela não imaginaria, assim, né? Sempre vem essa surpresa, assim, nossa, não imaginava. Aí eu mostro uma canção para ela, Você assim, ela é fala, com quem eu tô "Nunca há vi." 50 anos? Quem é você? Uau, Escutava essa música, né? Sim. fantástico. E aí, junto da música, vem alguma memória, né? Que ele fala, que ele coloca, assim, mesmo num estágio mais grave, assim, que ele já está quase num estado grave mesmo da demência, né? Então, é muito interessante que aproxima mesmo, né? Que veio aproximar essa história deles. Ou então também lembrar momentos juntos que foram muito prazerosos, né? Uma tradição de viajar, que eles sempre viajavam, sempre, todo ano, né? Então, quais são as músicas que vieram disso, né? Então, vamos lembrar da viagem tal, e aí isso vem, né? Acaba vindo essa memória, que só às vezes no verbal, né? Isso é uma coisa muito importante. No verbal, isso às vezes não aparece. Mas quando você vai na música, você tem toda aquela memória afetiva que envolve, né, aquela música, aquela época, né, que geralmente é a juventude, né, a partir dos 20 anos, por aí, que é um momento que o social está muito forte, né, então tem uma memória afetiva e aí eles trazem e trocam. E uma liberdade de colocam. expressão. Conseguem reviver
sentir. Né? reviver. Reviver Ultrapassa. sentindo, né? Sim. Reviver Ultrapassa com o toda essa raciocínio. sensação, né? Exatamente. Muito bem, meninos. Que trabalho lindo, hein, gente? Que orgulho desses meninos, não? E vocês estão atendendo onde para que, se as pessoas que estão nos assistindo quiserem, né, buscar um musicoterapeuta, né, para os idosos, onde vocês atendem? Pode começar, Maura. Bom, eu acho que podem me encontrar no Espaço Colmeia, né, que é uma clínica que fica lá na Bela Vista. A gente vai deixar aqui, viu, gente, para vocês, né? Aqui ou na tela ou embaixo do vídeo, né? Mas é bom falar. Então, o Espaço Colmeia. Isso. Lá nesse espaço nós temos a musicoterapia, temos outros profissionais também, às vezes trabalhamos juntos, né? E lá, na verdade, temos profissionais para diferentes contextos, né? Então, assim, eu atendo mais esse contexto da gerontologia, não só em demência, mas outros contextos também, né? E aí tem outros profissionais também que atendem em outras áreas, então lá eu acho que fica mais fácil. Lá no Espaço Colmeia encontra musicoterapia. Encontra Musicoterapia, gente. Não só para idosos, né? Mas em outros pra outras- contextos. Mas encontra musicoterapia. Ótimo. E Carol? Eu trabalho, né, em casas de repouso, então é mais fácil me encontrar pelo celular, porque cada dia eu tô num lugar, né, diferente. Ou no Facebook? Ou no Facebook, né, mas atendo também idosos com demência, lúcidos, grupos individuais. A gente faz um trabalho home care também, de ir até a casa do idoso. Ótimo, né, muito que bom. muitas vezes não é divulgado, então a gente faz trabalho home care. E trabalhamos muito em casas de repouso, né? Instituições de longa permanência, que é um termo também pessoas não conhecem, que é LPI, né? Então a gente faz esse trabalho. Centro-dia, day use, né? Que são os novos termos dentro da área da gerontologia que nós atendemos. Fantástico, meninos. E obrigada Muito pela bom. oportunidade. Muito obrigado. Gratidão. É um prazer nosso. Gratidão Por toda vocês nossa. terem aceito esse convite de estar aqui no meu canal, no nosso canal, né? Porque não é meu, é nosso. É um espaço nosso e podermos falar de um assunto assim tão importante. Sim. Não, né? e a gente queria Tão agradecer importante. também pelo seu canal, né? Porque a gente vê aí que é um canal que tem uma visibilidade muito bacana e que é sério. Uma E que seriedade também tamanha. e que fala do nosso trabalho, fala da musicoterapia também, de uma forma que a gente sempre admira muito, né? Eu e a Carol, a gente é fã. Então, a gente também recíproco. queria agradecer também isso. Né, agradecer realmente a oportunidade, né? É gratidão, a palavra é essa, gratidão, né? Porque divulgar o nosso trabalho, divulgar a musicoterapia, tantos anos de luta, né? De entrega, porque quem faz a musicoterapia, né, sabe o quanto isso é importante e o quanto é difícil, mas existe a musicoterapia, tem público, tem população para isso, só precisa ser divulgado e a gente agradece por essa oportunidade de ser divulgado o nosso trabalho. É um canal tão importante, de tamanha popularidade. Que bom. Gratidão mais uma vez, meninos. E, gente, façam musicoterapia, que é maravilhoso. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Até mais. Ah, não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva no canal. Com isso você poderá receber todas as notificações de novos materiais, aulas, dicas, e-books e muito mais.